eu vou apresentar tem como título Atividade da receptora da dopamina D2, modula a sinalização DHT e altera o desenvolvimento de neurônios GABAérgicos e comportamento motor em larvas de peixe zebra. Para começar, então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a dopamina, como ela é sintetizada, depois como ela é liberada e depois o sinal através dos receptores, da atividade dos receptores. Então, a dopamina, ela é um neurotransmissor monoaminérgico, ela é uma catecolamina, que é chamada, ela possui em sua forma um grupo que é caracterizado por um grupo benzeno e duas hidroxilas e um grupo amina, por isso o nome catecolamina. Ela, então, desempenha diversas funções sobre o sistema nervoso central, como controle motor, sistemas de recompensa, né, compensação, prazer, humor, atenção, cognição, e entre outros. Ela é sintetizada através do aminoácido tirosina, sendo que ele é um aminoácido não essencial, então ele pode ser obtido através da dieta ou sintetizado no fígado a partir de outro aminoácido que é a fenilalanina. Então, algumas formas de se obter esse aminoácido através da dieta, como ingestão de derivados do leite, proteínas como carne e ovos, oleaginosas como nozes e amêndoas, e também ele pode ser ingerido através da sua forma livre, né, como fármaco vendido nas drogarias. Como ela é sintetizada, então? Bom, a tirosina, então, ela é transportada da corrente sanguínea para o cérebro através de um transportador que ajuda ela a ultrapassar a barreira hematoencefálica, então, e ser sintetizada. Tem alguns passos, então, na sua síntese. Então, a tirosina, ela vai sofrer a adição de um grupo hidroxila através da enzima tirosina hidroxilase. Essa enzima tirosina hidroxilase, ela necessita, então, de um cofator, que é essa tetrahidrobiopterina. Não sei se vocês estão enxergando direito, a imagem ficou meio borrada, mas foi a imagem mais completa que eu consegui achar. Então, essa tetrabiopterina, ela possui um ciclo também, então ela é necessária para o funcionamento da enzima tirosina hidroxilase. Então, a tirosina hidroxilase vai doar um grupo H para a molécula de tirosina, transformando ela em 3-hidroxifenilalanina, ou 3,4-hidroxifenilalanina, ou DOPA, que depois ela é descarboxilada pela enzima aminoácido aromático descarboxilase, que também necessita de um cofator, que é a vitamina B6, e que forma a dopamina, então. Na falta de tirosina, então ela pode ser, como eu disse, sintetizada através do aminoácido fenilalanina, que aí ela tem mais uma reação. Então, a fenilalanina, ela é hidroxilada pela fenilalanina hidroxilase, que também tem como cofator a tetrahidrobiopterina, formando a tirosina, então, e prosseguindo a síntese que eu expliquei. Então, 50% da fenilalanina ingerida na dieta é usada para a síntese da tirosina. E a tirosina também, ela pode sofrer uma reação aqui por uma transaminase e originar, então, o ácido hidroxifenilpirúvico, que pode originar, então, outros aminoácidos. Que eu já falei, esqueci que eu tinha colocado as flechinhas, enfim. Então, a dopamina ela é sintetizada em 2 locais no cérebro, que é os representados pelo número 1 e número 2, que é a substância negra, e a área tegmental ventral. Porém,
a partir desses pontos de síntese de dopamina, são originadas projeções, então, que são as chamadas vias dopaminérgicas. Então, aqui em preto nós temos a via dopaminérgica nigroestrial, a via dopaminérgica tuberoinfundibular, marcada em azul, em vermelho a via dopaminérgica mesocortical e em verde a via dopaminérgica mesolímbica. E o excesso ou a falta desse neurotransmissor está associada ao desenvolvimento de patologias. Por exemplo, a via mesocortical, essa mostrada em vermelho, ela é responsável pelo controle das emoções e também do controle do apetite. A via mesolímbica, mostrada em verde, ela controla afeto, emoção e motivação, e também um aumento da atividade dopaminérgica nessa área causa o transtorno da esquizofrenia. A via tuberoinfundibular, então, ela é descrita por regular, então, a secreção de hormônios, como a prolactina, entre outros. E também, através dessa via que ocorre a leva à depressão pós-parto. Me perdi, desculpe. E também a via nigroestrial é muito importante, pois uma diminuição dessa atividade dopaminérgica nessa área leva ao mal de Parkinson. E como ocorre, então, a liberação desse neurotransmissor na fenda sináptica? Então, após a síntese aqui, ele tem demonstrado a síntese, de novo, da dopamina. Então, após a sua síntese, a dopamina ela é capturada pelo VMAT, que é um transportador vesicular de monoaminas, que utiliza, então, um gradiente eletroquímico de prótons para transportar a dopamina para dentro dessas vesículas. O transportador. Após isso, então, a dopamina ela se dirige para a extremidade do neurônio pré-sináptico e ocorre uma despolarização da membrana e influxo dos íons cálcio. Então, a liberação de dopamina, que vai se ligar aos receptores, que depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre eles. Então, ela pode ser recaptada aqui pelo transportador DAT, ou ela pode ser degradada também através de duas enzimas, que é a monoaminoxidase, MAO, e a catecol-O-metiltransferase. Então, o DOPAC, o 3-hidroxifenilácido acético, e o metoxitiramina são dois metabólitos da degradação da dopamina, assim como o ácido homovalínico. Agora, sobre os receptores, então. Existem duas famílias de receptores dopaminérgicos. Então, eles são divididos em receptores tipo 1 e receptores tipo 2. Na família de receptores tipo 1, encontram-se os receptores D1 e D5, que quando a dopamina se liga a esses receptores, eles vão exercer, o neurotransmissor vai exercer um efeito, então, excitatório. Eu não sei se vocês lembram o primeiro seminário que foi apresentado, segundo, que foi apresentado pelo Mauro. Ele mostrou um quadrinho que, dependendo do receptor que a dopamina se liga, ela tem um efeito excitatório ou um efeito inibitório. Então, na família dos receptores tipo 2, encontram-se os receptores D2, D3 e D4. Que, quando a dopamina se liga a esses receptores, ela exerce um efeito, então, inibitório. Aqui na figura, eu não vou ter como sinalizar para vocês. Não sei se tem como aqui. Mas os receptores da dopamina, eles são receptores metabotrópicos, ou seja, eles são acoplados a uma proteína G.
E essa proteína G possui subunidades diferentes, possui subunidade ativadora e subunidade inibidora. Então, os receptores D1 eles são acoplados a uma proteína G, a proteína G estimulante, exercendo um efeito, então, excitatório, ativando a enzima adenilato ciclase, que é essa AC, que está mostrada aqui na figura. Então, essa AC vai converter o ATP em adenosina monofosfato cíclico, que é um segundo mensageiro. Então, esse AMPC ele vai atuar ativando a PKA, que é uma proteína quinase, e essa PKA ela pode desencadear cascatas de sinalização de diferentes vias. Por exemplo, ela pode fosforilar proteínas que têm resíduos de serina, treonina, como a AKT, e também ela pode fosforilar alvos diretos, então, como a DARP32, que é uma proteína de ligação ao elemento de resposta, ao MPC-CREB, que é um fator de transcrição, então, que regula hormônios de crescimento, inclusive a tirosina hidroxilase, que é uma enzima limitante na síntese de dopamina. Quando a dopamina se liga aos receptores D2, ele exerce um efeito inibitório, porque a dopamina, os receptores D2, eles são ligados a uma proteína G inibitória. Então, essa ligação com a proteína G inibitória faz com que a enzima adenilato ciclase seja inibida, ocorrendo uma diminuição da atividade dessa PKA, que é do AMPC, e da PKA, que é uma proteína quinase, modulando então vias de sinalização como a via da AKT. Inclusive, esses receptores são alvos, então, de drogas antipsicóticas, porque a estimulação dos receptores D2 leva aos sintomas positivos da esquizofrenia, como já foi relatado em diversos artigos, como delírios, alucinações e alterações psicomotoras. Então, o uso de antagonistas desse receptor tem sido muito utilizado na clínica. Então, vou falar um pouquinho sobre a via da AKT. A AKT, ela é uma proteína quinase, né, com resíduos de serina e treonina, e ela possui diversas funções na regulação do crescimento, proliferação e sobrevivência celular, atuando também no metabolismo do glicogênio. Ela possui, então, nos mamíferos, 3 isoformas, a AKT1, a AKT2 e a AKT3. A AKT1 ela é distribuída por todos os tecidos, já a 2 ela é encontrada nos músculos e adipócitos, e a AKT3 no cérebro. Então, a ativação dessa via da AKT leva à fosforilação de outros alvos, né? Regula outros alvos ajusantes da ativação dessa via, como a fosforilação leva à inativação de fatores pró-apoptóticos, como as proteínas BAX, entre outros. E também ela tem como alvo a GSK3-beta. GSK3, no caso, que ela tem duas isoformas, a alfa e a beta. Então, a fosforilação dessa GSK3 permite uma variedade de atividades biológicas, principalmente o metabolismo do glicogênio e a progressão do ciclo celular. Então, eu vou falar um pouquinho como é que ocorre a ativação dessa via de sinalização P1-3K, PI3K-AKT. Então, os receptores que são acoplados à proteína G, eles podem ativar a PI3K. A PI3K, ela então é fosforilada, ocorre uma fosforilação formando o PIP3, fosfatidilvinositol, uma coisa assim, eu não lembro direito o nome. Então, a fosforilação desse PIP3 por proteínas
como a PDK1 e a PDK2, leva à ativação da AKT. No caso, essas proteínas PDK vão realizar a fosforilação dos resíduos de treonina e serina. No caso, esses resíduos são fosforilados, precisam ser fosforilados para que haja uma ativação da via da AKT. Consequentemente, a ativação de outros elementos ajudantes. E já é sabido, então, que a estimulação dos receptores de dopamina D2 pode modular de forma negativa a via da AKT. Então, como é que ocorre essa inibição da via da AKT quando a dopamina se liga aos receptores D2? Bom, então ocorre a estimulação do receptor através da ligação com a dopamina, e esse receptor ele é fosforilado por GRKS, que são proteínas quinases que fosforilam receptores acoplados a proteínas G. Então, quando ocorre essa fosforilação, há o recrutamento de beta-arestinas, que são proteínas andanes, pela tradução que eu achei, mas são scaffolding proteínas. Então, ocorre uma formação de um complexo com a PP2A. Essa PP2A, ela é responsável pela desfosforilação, então, da AKT e, consequentemente, a sua inativação. Bom, e o artigo traz que o complexo beta-arestina 2-PP2A, ele, então, atua desativando a via da AKT e modulando, assim, sistemas de recompensa e comportamento motor em roedores. E também que a modulação da sinalização da dopamina altera a proliferação de células neuronais embrionárias, bem como a migração de neurônios GABAérgicos. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Ele regula, então, a transmissão dos impulsos nervosos, tônus muscular e provoca sensações como sedação e relaxamento. E já tem indícios, então, que ele influencia o desenvolvimento dos neurônios em embriões e estimula a liberação de hormônios do crescimento. Também é alvo de pesquisas utilizando ansiolíticos e tranquilizantes antiepiléticos. Bom, então, eles relatam no artigo que o equilíbrio entre esses receptores D1 e D2 de dopamina atua, então, no controle da migração dos neurônios GABAérgicos. E, como eu já havia dito, que o GABA influencia, então, o desenvolvimento de neurônios em embriões e estimula a liberação de hormônios do crescimento. Mas, no entanto, o mecanismo da modulação dos neurônios GABAérgicos pela dopamina ainda não é bem esclarecido, e eles usam, então, no artigo, o peixe-zebra como modelo, devido a todas aquelas características que a gente já conhece, que já são bem descritas, e que eu não vou me prolongar repetindo aqui. Bom, então, metodologia. Eu meio que simplifiquei a metodologia. Eles utilizam várias coisas, fazem vários testes, e que eu vou explicando ao longo dos resultados, quais os testes que foram feitos. Então, as larvas de peixe-zebra foram usadas de duas linhagens. Selvagem, essa linhagem TG, DLX 5 e 6. GFP são proteínas que expressam são linhagens que expressam a proteína verde fluorescente, GFP, e esses DLX5 e 6 são genes expressos em neurônios GABAérgicos. Então, para o trabalho, eles utilizam larvas de 3 e 5 dias após a fertilização, e eles realizam dois tipos de tratamento. Tratamento agudo, onde eles tratam as larvas somente por 30 minutos, depois as larvas são lavadas e realizados os experimentos, ou prolongado, quando eles tratam as larvas de 3 dias durante 2 dias e avaliam no 5º dia após a fertilização. E eles utilizam alguns fármacos, então, nesse trabalho, como a dopamina exógena, o quinpirol, que é um agonista dos receptores D2, etiqulopride, que é um antagonista dos receptores D2, SKF, que é um agonista dos receptores D1, SCH, antagonista dos receptores D1,
fosforiescina, que é um inibidor da PP2A, que é aquela proteína necessária para a inativação da via da AKT. MPTP, que é um fármaco onde seu metabólito ele é uma neurotoxina, que é utilizado então para mimetizar os sintomas da doença de Parkinson, e utilizando então para estudos de vias e entre outras coisas. E ele também atua inibindo a enzima tirosina hidroxilase. E também é utilizado um inibidor da via da AKT. Bom, como resultados, então, a figura 1, eles fizeram um ensaio de ELISA, então as larvas na figura A, elas foram tratadas de 5 dias, foram tratadas durante 30 minutos com 100 micromolar de dopamina exógena. No caso, eles colocaram diferentes volumes de dopamina da mesma concentração. Esse primeiro grupo eles colocaram 5 microlitros da dopamina 100 micromolar, aqui 15 e no último 30. Então, eles avaliaram como os níveis da dopamina cerebral poderiam aumentar como resultado do tratamento de larvas inteiras. No caso, eles utilizaram a larva inteira, trataram por 30 minutos e depois eles decapitaram essas larvas e fizeram um pool do cérebro para avaliar essa parte. Então, após 30 minutos, eles avaliaram que houve um aumento de dopamina no cérebro das larvas, dizendo então que a dopamina exógena ela pode ser transportada rapidamente pelo animal inteiro, chegando até o cérebro. Nesse último par de gráficos aqui, mostra então que houve um aumento maior do que nas outras concentrações da dopamina, dos níveis de dopamina exógena nas larvas tratadas com 30 microlitros. Na figura 1B é uma imagem de imunohistoquímica, onde mostra que houve uma redução nos níveis da AKT fosforilada no resíduo treonina 308 em larvas de 5 dias tratadas com 100 micromolar de dopamina exógena por 30 minutos. Então aqui tem um quadradinho pontilhado, branco ali, onde mostra a área do cérebro que foi avaliada. E em verde mostra a proteína fosforilada, a AKT. Vocês podem ver que no tratamento com dopamina houve uma diminuição dos níveis de AKT fosforilada. Bom, quanto às letras C, D e E, nas letras C e D, eles avaliaram então como a dopamina exógena pode regular a sinalização da AKT em larvas de 5 dias pós-fertilização, tratadas com diferentes concentrações de dopamina por 30 minutos. Então, aqui na letra C, a gente pode ver uma imagem, né, de Western blot, onde podemos observar que houve uma diminuição da fosforilação da AKT nas concentrações maiores testadas de dopamina, que foi 100 micromolar e 1 milimolar. E na figura D, nós temos então a quantificação da fosforilação da proteína da AKT. Então, observamos que houve uma diminuição dessa fosforilação da proteína AKT nas concentrações de 100 e 1 milimolar, assim como visto na figura. Bom, então, na letra E, eles avaliaram se o tempo de exposição à dopamina exógena afeta a fosforilação da AKT. Então, as larvas de 5 dias foram expostas à concentração de 100 micromolar de dopamina exógena por 10, 30 e 60 minutos. Observamos, então, que houve uma diminuição significativa dos níveis de AKT fosforilada a 30 minutos após a exposição e que em 60 minutos foi recuperado a nível de controle essa fosforilação da AKT.
Bom, então eles pensaram assim, o cérebro da larva de 5 dias se assemelha a um adulto. Será que nós vamos ter esse resultado também em larvas mais jovens, no caso, em 3 dias pós-fertilização, que é um estágio onde o circuito dopaminérgico ainda ele não está completamente maduro. Então, eles fizeram a mesma avaliação. Eles observaram, então, que houve um aumento da fosforilação da AKT na maior concentração testada, que foi 100 micromolar, e uma diminuição dessa fosforilação na concentração intermediária, que foi de 50 micromolar. Na letra G, nós podemos ver então a quantificação dessa imagem de Western blot, onde houve uma diminuição dos níveis de AKT fosforilada nas concentrações de 10 e 50 micromolar, e um aumento dessa, então, recuperando a níveis de controle, digamos assim, os níveis de AKT fosforilada na concentração de 100 micromolar. Na letra H, eles repetiram aquele experimento, né, de cinética, onde eles avaliaram se o tempo influencia, se o tempo de exposição influencia na fosforilação da AKT. Então, foi observada uma diminuição, assim como em 5 dias, nos níveis de fosforilação da AKT na concentração, no tempo de 30 minutos, e no tempo de 60 minutos foi recuperado quase a mais de nível de controle, até, segundo a imagem. Bom, e estudos mostram que a AKT, como a AKT ela pode ser inibida pelo complexo beta-arestina 2-PP2A, como eu falei lá na introdução, essa inibição ela não depende então ela não depende da fosforilação desse resíduo de serina 473. Então eles repetiram os experimentos já realizados com o anticorpo da AKT da fosfo-AKT com o resíduo de serina 473. Eles viram que não houve uma alteração significativa nos níveis de AKT fosforilada, nem no grupo tratado, quanto no grupo controle. Nem em 5, nem em 3 dias pós-fertilização. Bom, e aqui eles avaliaram também a fosforilação do CREB, já que ele está envolvido ele pode ser ativado através da cascata de sinalização desencadeada pelos receptores D1. Foi avaliado, então, a fosforilação do CREB. Também não houve diferença significativa nem no grupo controle, nem no grupo tratado com 100 micromolar de dopamina. Na figura 3, eles avaliaram, então, qual família dos receptores está envolvida na regulação da via da AKT. Na figura 3A, eles trataram as larvas de 5 dias pós-fertilização durante 30 minutos com 100 micromolar de dopamina. Aí eles utilizaram aqui, então, o Quinpirol, que é o Quinpirol, que é um agonista dos receptores D2. Eles utilizaram o Quinpirol mais o fostriceína, que ele é o inibidor da atividade da fosfatase PP2A. Eles utilizaram o eticloprid, que é um antagonista dos receptores D2 também, e utilizaram um antagonista mais um cotratamento com a dopamina, e também utilizaram um antagonista do receptor D1. Então, eles viram, através desse experimento, que houve uma diminuição. Aqui foi da AKT fosforilada
quando tratados com a dopamina e com o agonista do receptor D2. Quando eles foram tratados com o antagonista do receptor D2, não teve alteração significativa quanto aos níveis de AKT fosforilado. Já no cotratamento do antagonista do receptor D2 com a dopamina, houve um aumento, porém não significativo, nos níveis de AKT fosforilado. Aqui eles realizaram então a exposição à dopamina. Então eles viram como a dopamina exógena regula o comportamento das larvas de zebrafish. Então eles procuraram investigar o papel da AKT, o papel da sinalização AKT dependente de dopamina no comportamento motor das larvas. Então as larvas de 5 dias pós-fertilização foram tratadas durante 30 minutos com a dopamina 100 micromolar e avaliadas durante 10 e 30 minutos. Após isso, elas foram retiradas desse meio contendo as drogas, foram incubadas por mais 30 minutos e também avaliados a porcentagem de movimentos iniciados pelas larvas. Esse comportamento que eles fizeram, eu esqueci de mencionar a metodologia, foi um comportamento muito simples. Eles só avaliaram a quantidade de movimentos que as larvas iniciavam durante esse período de avaliação. Então, houve uma diminuição do número de movimentos iniciados pelas larvas quando tratados com a dopamina em 10 e 30 minutos. Sendo em 30 minutos teve uma diminuição mais severa desses movimentos iniciados pelas larvas. Enquanto que depois de retirada a droga e lavadas as larvas ali retiradas do meio, houve um aumento quase nível de controle desses movimentos realizados pelas larvas. Na figura C e D, eles fizeram o mesmo experimento comportamental, só que eles utilizaram então agonistas e antagonistas dos receptores D1 e D2. Na figura C, aqui eles utilizaram o quinpirol, que ele é um agonista dos receptores D2, e a fosfatriceína, que eu já falei, que ele é um inibidor da enzima PP2, da fosfatase, PP2A. Então, houve uma diminuição desses movimentos realizados pelas larvas quando tratados com o agonista dos receptores D2, o que não foi visto quando eles foram contratados com o inibidor da PP2A. E esse resultado se repetiu em 30 minutos de avaliação e depois de retirados esses drogas, esses fármacos, depois das larvas serem retiradas desse meio, foram avaliados de novo, então, e já não apresentou o mesmo resultado. Não houve a diminuição dos movimentos quando tratados com quiniprol. Na figura D, eles demonstram a mesma coisa, só que agora utilizando agonistas e antagonistas dos receptores D1, de dopamina. Então, eles utilizaram o SCH, que é um antagonista do D1, e o SKF, que é um agonista do receptor D1. E também eles realizaram um cotratamento utilizando o antagonista mais a dopamina. Foi observado que nos primeiros 10 minutos da exposição houve um aumento desses movimentos iniciados pelas larvas quando tratados com o agonista do receptor D1. Relacionado então aos 30 minutos, foi observada uma diminuição dos movimentos quando tratado com o antagonista do receptor D1 e quando houve um cotratamento então
desse antagonista com a dopamina. Em 30 minutos houve um aumento do número de movimentos, né, da percentagem de movimentos realizados pelas larvas quando tratadas com o antagonista do receptor D1. Bom, na figura 4, após os resultados então do comportamento com a dopamina exógena, e utilizando agonistas e antagonistas desses receptores, eles observaram então que houve uma regulação complexa do comportamento motor das larvas e que a ativação dos receptores D2 leva a uma supressão nos episódios de movimento, já a ativação dos receptores D1 leva a um aumento nesses episódios de movimento. Quanto à figura 4, eles se perguntaram então, será que a redução nos níveis endógenos de dopamina resultaria então num aumento ou numa diminuição desses movimentos? Então eles utilizaram o MPTP, que é aquele fármaco que eu já falei no início, que ele tem a capacidade de inibir a atividade da enzima tirosina hidroxilase, ou atuando na morte desses neurônios dopaminérgicos, e utilizaram então as larvas de 3 dias, foram tratadas com diferentes concentrações de MPTP durante 2 dias. Na imagem A, na figura A, é uma imagem de Western blotting, que é observado uma diminuição da expressão da tirosina hidroxilase de modo concentração dependente, o que pode ser visto também na figura B, que é a quantificação da imagem, que ela diminuiu essa expressão de acordo com a concentração, sendo a sua menor atividade, a sua menor expressão na concentração de 1 micromolar de MPTP. Na figura C, eles mostram uma imagem com focal dos níveis de tirosina hidroxilase. Em vermelho é demonstrado ali a tirosina hidroxilase. Então, a gente pode ver que em diferentes concentrações do cérebro houve uma diminuição da expressão da tirosina hidroxilase quando tratados com o MPTP. Na figura D, as larvas, então, elas foram realizadas aquele mesmo experimento comportamental, utilizando, então, o MPTP. Elas foram lavadas durante 30 minutos e depois foi avaliado o comportamento do mesmo modo, quantificando o número de movimentos que as larvas realizaram. Então, houve uma diminuição da porcentagem dos movimentos exercidos realizados pelas larvas, de modo concentração dependente também, sendo a sua menor diminuição, seja maior alteração comportamental, na concentração de 1 micromolar do MPTP. Na figura E, foram utilizados o MPTP, a dopamina exógena, o quiniprol, que é um agonista do receptor D2, e também a dopamina mais um tratamento de dopamina mais o MPTP, onde foram observados uma diminuição nos movimentos realizados pelas larvas quando tratados com o MPTP sozinho, dopamina e o quiniprol, e quando houve um cotratamento do MPTP com a dopamina exógena, houve um aumento desses movimentos realizados pelas larvas. A figura 5, ele mostra a expressão dos neurônios GABAérgicos em larvas de 5 dias pós-fertilização em diferentes regiões do cérebro das larvas. Então, cada letrinha dessas aqui é uma região do cérebro, teto óptico. Eu esqueci os nomezinhos, eu tenho anotado aqui em algum lugar. Então, foram diferentes regiões do cérebro onde foram avaliadas a expressão desses neurônios GABAérgicos. É uma imagem transversal. Aqui, na figura 5,
ler alguma coisa. Eles mostram diferentes desbalanço então na sinalização dopaminérgica, que alterando então o desenvolvimento do sistema GABAérgico. Bom, na figura 6, eles avaliaram então diferentes regiões do cérebro das larvas com tratamentos realizados com a dopamina, MPTP, MPTP mais dopamina e o quiniprol, que é um agonista do receptor D2. Então, nas imagens DA a J, eles observaram uma diminuição do número de neurônios GABAérgicos nas regiões do pálio, que é denominada pelo P, e do subpálio dorsal. E que essa diminuição ela foi recuperada quando contratados a dopamina e mais o MPTP. Eu esqueci de colocar o gráfico aqui. Sim, eu esqueci de colocar o gráfico, mas eles têm o gráfico da quantificação que houve uma diminuição dos neurônios nos tratamentos com dopamina, MPTP e MPTP mais dopamina, e quiniprol, desculpa, e nos tratados com MPTP mais a dopamina, foi recuperado essa diminuição observada nos outros grupos nos neurônios GABAérgicos. Nessa figura aqui, de K até O, é uma região, a região pré-óptica observada, e esses mas houve a mesma coisa, houve uma diminuição desses neurônios quando tratados com MPTP e o quiniprol, nessa região aqui que vai de K a O, e foi recuperada essa diminuição dos neurônios quando realizado um co-tratamento com MPTP mais a dopamina. Nessa figura de baixo aqui, onde diz VT/DT, eles avaliaram também a mesma coisa, então houve um aumento desses neurônios, da expressão desses neurônios, quando tratados com dopamina, e uma diminuição quando tratados com MPTP. Quando tratados com MPTP mais a dopamina, esses níveis foram aumentados, foram recuperados, quase a nível de controle. Quando tratados com o quiniprol, foram diminuídos, então, a expressão desses neurônios. Nessa figura aqui também foram avaliadas as regiões de U a Y e foi observada uma diminuição nos neurônios, nessa expressão dos neurônios, quando tratados com dopamina, MPTP e o quiniprol. E também com o MPTP mais a dopamina. Então não houve diferença, não houve uma recuperação desses neurônios quando tratados com a dopamina exógena. Na figura 7, então, pode-se observar uma diminuição dos neurônios que expressam o GABA em duas regiões do cérebro, que é o páleo e o teto óptico. Aqui é demonstrado o GABA na cor vermelha, onde pode-se observar uma diminuição dessas células nas duas regiões avaliadas. Bom, na figura 8, eles viram então que a inibição da atividade da AKT causa uma perda dos neurônios GABAérgicos e que isso ocorreu em todas as regiões do cérebro avaliadas. Então, eles utilizaram um inibidor da via da AKT, onde observou-se uma diminuição comparado com o controle
desses neurônios GABAérgicos nessas duas regiões aqui do cérebro avaliadas. Essas regiões que eles avaliaram são regiões específicas onde os neurônios GABAérgicos aparecem nos cérebros do peixe-zebra. Então, por isso eles escolheram essas regiões para avaliar. Aqui também a mesma coisa, houve uma diminuição nos níveis do GABA, dos neurônios GABAérgicos, quando tratados com o inibidor da AKT. E nessa imagem também é bem visível que houve a diminuição pela imagem muito bonita, inclusive, dos neurônios GABAérgicos quando tratados com o inibidor da via AKT. Bom, na figura 9, eles observaram então que os dados indicam que a modulação da sinalização dopaminérgica durante 3 e 5 dias afeta o desenvolvimento dos neurônios GABA em regiões específicas. E essas alterações, então, estão correlacionadas com as alterações comportamentais motoras vistas no trabalho. E que, de forma aguda, a dopamina modula, então, a atividade da AKT. Então, eles queriam avaliar a hipótese de que a via da AKT pode ser também inibida, pode ser modulada com o tratamento crônico de 2 dias. Então, eles trataram as larvas de 3 dias com 50 micromolar de dopamina exógena e avaliaram a fosforilação da proteína AKT através do éster e viram que não houve diferença, que com o tratamento crônico de dopamina não houve uma diferença na modulação da atividade da AKT. Aqui, então, eles, nessa letra C, eles avaliaram se o tratamento agudo de larvas de 5 dias pós-fertilização, eles trataram com dopamina durante 30 minutos somente, né? Foi um tratamento agudo, 100 micromolar de dopamina, e avaliaram a fosforilação daquela proteína GSK3-beta que eu falei na introdução, que ela é responsável pelo metabolismo do glicogênio. Se a modulação da atividade da AKT vai influenciar na ativação ou inibição dessa enzima, desse elemento GSK3-beta. Então, eles observaram que não houve alteração significativa. Quando foi realizado um tratamento crônico, então, tratamento crônico prolongado, com 100 micromolar de dopamina nas larvas de 3 dias, durante 2 dias, houve uma diminuição da expressão dessa GSK3-beta nas larvas tratadas com dopamina. Então, eles inferiram que a diminuição nos níveis de GSK3-beta no cérebro são ocorridas só no com tratamentos prolongados. E que o tratamento crônico afeta a atividade dessa enzima no cérebro das larvas. Então, como discussão, eles falam no artigo que vários componentes das vias biosintéticas e da sinalização da dopamina são expressos no cérebro das larvas de peixe-zebra, que são ótimos modelos de avaliação, então, dessas vias. Porém, quais as vias que são moduladas pela dopamina e o envolvimento, né, dessas vias no comportamento, bem como a sinalização dopaminérgica que regula o desenvolvimento cerebral, não é bem esclarecido. A dopamina também ela está envolvida na regulação motora larval e que isso pode ser mediado em parte pela sinalização do AMP cíclico. E também a dopamina ela pode modular a sinalização da AKT, principalmente por meio dos receptores D2, e que essa modulação da AKT pela sinalização dos receptores D2 está envolvida no controle do movimento larval. Em estágios larvais precoces, no caso 5 dias pós-fertilização, como é utilizado no artigo, os padrões de circuito neurais eles já são comparáveis ao dos adultos. Eles só adquirem
já estão completos, então são comparáveis ao do zebra adulto, sugerindo então que esse padrão da modulação da AKT dependente de dopamina pode ser mantido então na idade adulta, porém mais estudos precisam ser feitos com base nisso. Eles afirmam também então que a dopamina ela regula a sinalização da AKT e consequentemente a atividade da GSK3-beta. Já que no artigo eles viram que o tratamento crônico com dopamina diminuiu os níveis da GSK3-beta no cérebro do peixe zebra de 5 dias, enquanto o tratamento crônico com a dopamina não teve efeito nos níveis da AKT fosforilada. Em que a modulação da AKT pela dopamina altera a atividade da GSK3-beta e que essa pode estar envolvida então no desenvolvimento e na função dos neurônios GABAérgicos. Viram também que a ativação aguda dos receptores D1 aumenta os episódios de movimento, aumenta comportamentos motores nos primeiros 10 minutos de estimulação, independente da via da AKT. No entanto, os receptores D2, dependentes da AKT, essa modulação dependente da AKT ocorre dentro de 10 a 30 minutos. É uma atividade, é uma estimulação mais tardia dos receptores D2. E a ativação do receptor D1, então, ela é mais rápida que dos receptores D2 e que os receptores D2 têm maior afinidade pela dopamina. Sendo assim, parecem ter efeitos opostos, sugerindo que é necessário um equilíbrio na sinalização entre esses dois receptores para o comportamento motor normal. E também sabe-se que a dopamina ela regula a proliferação de células neuronais em mamíferos e que a migração desses neurônios GABAérgicos no telencéfalo, juntamente com a atividade de AKT, regula a sinalização desses neurônios GABAérgicos. Então, eles concluem que, como o sistema GABAérgico no cérebro do peixe zebra ele é altamente conservado, como um dos mamíferos, eles sugerem, então, que os desequilíbrios da dopamina podem levar a distúrbios no desenvolvimento dos neurônios GABAérgicos. Sendo assim, o estudo enfatiza a utilidade das larvas de peixe zebra como uma ferramenta para descobrir os mecanismos dos distúrbios do desenvolvimento que afetam a estrutura e a função do cérebro em uma janela de tempo de desenvolvimento definida. E era isso.